Talvez você tenha sido feito rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Quando Mordecai soube do decreto e que era tudo culpa sua, ficou de luto total. Quando a rainha Esther viu seu primo de luto, perguntou o que estava acontecendo, pois, apesar de morar no palácio, ela nunca sabia de nada. Bom, Mordecai lhe mostrou o decreto real e disse que era função de Esther interceder com o rei Xerxes para que ele tivesse piedade de seu povo. Porém, essa é a hora em que Esther, a rainha da Pérsia, faz corpo mole. Ela disse que não podia sair falando com o rei assim, sem mais nem menos, e que as pessoas só falam com o rei quando são convidadas. Bom, Esther parecia não estar muito preocupada com o extermínio judeu, pois se havia alguém que certamente não seria assassinada, com certeza era ela. Mordecai ficou indignado, pois com certeza não foi para ter uma atitude como essas que ele criou sua prima. Ele proferiu então o seu mais famoso discurso, que fez com que a água batesse literalmente na bunda da rainha e que ela então tomasse alguma atitude. Ele disse assim: "Não fique pensando que só porque você mora no palácio será a única poupada da morte. Se você não fizer nada, a nossa salvação virá certamente de algum outro lugar. Porém você morrerá e a descendência de seu pai será apagada. Mas, quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta." Esther abaixou a cabeça e concordou em falar com o rei. Porém, todos os judeus da capital deveriam fazer um jejum de 3 dias e 3 noites sem comer nem beber. Após o jejum, ela falaria com o rei. Mordecai garantiu que todo o povo jejuaria corretamente. Esse ficou conhecido como o jejum de Esther, um jejum brutal para o corpo humano por ficar 3 dias sem água e utilizado somente em casos de vida ou morte. Após o jejum, Esther se enfeitou toda e foi falar com o rei, e ele ficou muito feliz em vê-la, dizendo que ela poderia lhe pedir qualquer coisa e que ele lhe daria, inclusive a salvação dos judeus, por exemplo. Bom, porém Esther já tinha um plano e disse que queria apenas convidar o rei e Hamã, o seu primeiro-ministro, para um banquete. Durante o banquete, quando o rei Xerxes estava bebendo vinho, coisa que ele gosta pouco e que faz ficar um pouco tendencioso para tomar qualquer tipo de decisão consequente, ele perguntou novamente a Esther o que ela queria, e que ela podia pedir qualquer coisa e ele lhe daria, inclusive a salvação dos judeus. Porém, Esther disse que não queria nada, apenas que o rei e Amã viessem novamente para um outro banquete amanhã. Então, ela diria realmente ao rei o que ela quer. O rei ficou muito contente com isso, porque, afinal de contas, se tem algo que o rei Xerxes ama, são banquetes. Amã saiu do banquete feliz e bêbado, porém, quando viu Mordecai na entrada do palácio, ficou furioso por ele não ter lhe prestado honras. Então, ele foi para casa, reuniu sua mulher e amigos e se gabou por sua riqueza, por seus 10 filhos, pela sua posição de honra de primeiro-ministro e por ser a única pessoa que Esther convidou para um banquete junto com o rei. Porém, Amã disse que isso não lhe valia de nada, já que Mordecai, o judeu, não lhe honrava. Então, sua mulher e seus amigos lhe recomendaram o seguinte: fazer uma forca de uns 20 metros de altura e pedir ao rei logo pela manhã que lhe deixe forcar Mordecai nela. Assim, ele poderia ir feliz da vida à noite para o banquete. Amã adorou essa ideia e na mesma hora mandou construírem a forca onde ele enforcaria Mordecai, o judeu. Naquela noite, o rei, curiosamente, não conseguiu dormir. E quando o rei não dorme, ninguém dorme. Então, ele pediu que lhe trouxessem o livro com todas as coisas super importantes que acontecem no meu reinado e lessem para ele. Curiosamente, eles leram bem a parte onde estava anotado que Mordecai salvou a vida do rei e avisando sobre os 2 guardas que tramavam assassiná-lo. Xerxes então perguntou o que foi feito para homenagear Mordecai e ficou sabendo que não lhe retribuíram com nada. Quando Amã chegou diante do rei para lhe pedir autorização para enforcar Mordecai, o rei lhe perguntou o que ele deveria fazer para prestar homenagem a um homem a quem o rei queria honrar. Amã pensou que com certeza se tratava dele, pois quem mais o rei iria querer prestar homenagem além dele? Então, sugeriu que lhe vestissem com uma coroa real, que lhe montassem sobre um cavalo real e que colocassem uma coroa real sobre a cabeça. E então, algum outro servo do rei iriam acompanhá-lo desfilando pela cidade e gritando bem alto: "É assim que o rei Xerxes faz quando ele quer honrar alguém." O rei ficou muito feliz com a inteligência e a sugestão de Amã. Então, mandou que ele fosse imediatamente e preparasse a coroa,
as roupas e o cavalo e que prestasse essa homenagem para com Mordecai, o judeu. Amã ficou completamente abalado. Ele entrou diante do rei para pedir para que Mordecai fosse enforcado e agora ele estava saindo obrigado a prestar homenagem para esse judeu. Bom, eram apenas 7 horas da manhã e Amã mal sabia que seu dia ainda estava para piorar. Após a homenagem, Mordecai voltou para o trabalho, enquanto Amã, se sentindo profundamente humilhado e triste, correu para casa escondendo seu rosto. Ele contou o ocorrido para sua mulher e amigos, os mesmos que ontem à noite lhe recomendaram construir uma forca para matar Mordecai, e dessa vez eles lhe disseram assim: "Você vai perder essa luta. Mordecai é judeu e é impossível vencê-los. Você vai perder na certa, perdedor." Nesse mesmo momento, os guardas reais chegaram para escoltar Amã ao seu último banquete real.